Olá, alunos! Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora nós vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Essa é a nossa aula de número 12, objeto de conhecimento: vulnerabilidade da juventude, puberdade, automedicação e uso excessivo de medicamentos, vacinas. E o detalhamento: funções orgânicas e sua relação com a saúde. Então, agora vamos para a nossa aula. Então, nesta aula, nós vamos falar sobre os compostos nitrogenados. Como o nome já diz, os compostos nitrogenados são aqueles que apresentam o nitrogênio em sua estrutura, né? Então, nós vamos ver aqui as funções nitrogenadas. Os compostos nitrogenados, os mais complexos, eles desempenham funções biológicas muito importante. Por quê? Porque eles aparecem, na verdade, nos aminoácidos, nas proteínas, nos hormônios, nas enzimas. E na indústria, o nitrogênio ele é utilizado para fabricar diversos produtos sintéticos, como, por exemplo, medicamentos, explosivos, plásticos, também corantes. Então, é por isso a importância de se conhecer, de se estudar os diversos compostos nitrogenados, ok? Então, vamos começar com o primeiro deles aqui. O que nós temos? As aminas. Observem aqui o que são as aminas. Essa é a fórmula genérica das aminas. As aminas, que é o primeiro composto nitrogenado que a gente vai estudar aqui, as aminas são representadas por esta fórmula, que é derivado da amônia, e pode ser, cada R desse aqui, um radical orgânico, que, na verdade, como é derivado da amônia, tem 3 hidrogênios aqui, amônia. Cada vez que um hidrogênio ele é substituído por um radical orgânico, a partir do momento que for substituído pelo primeiro radical orgânico, passou a ser uma amina. Então, nós temos aqui a classificação das aminas, para vocês conhecerem. A amina primária, que é aquela em que houve a substituição de apenas um hidrogênio. Então, tem um radical orgânico e NH2. Observem aqui, ó, tem 2 hidrogênios aqui no nitrogênio. Então, isso daqui é uma amina primária. Quando ocorre a substituição de 2 hidrogênios, observem aqui, agora houve a substituição de mais um hidrogênio. Essa daqui é uma amina secundária. Então, o que se tem aqui? O radical, esse NH, muitas vezes vai aparecer assim, e o radical orgânico, né? Que eles podem ser iguais ou eles podem ser diferentes entre si. E a amina terciária é aquela em que ocorre a substituição dos 3 hidrogênios. Então, aqui ó, vão ser 3 radicais orgânicos, que eles podem ser iguais ou eles podem ser diferentes, ok? Vamos ver os exemplos para ficar bem mais claro para vocês. Observem aqui a nomenclatura das aminas, tá? Como é que a gente faz a nomenclatura das aminas? Já sabemos que é o NH2, ou NH, ou apenas o N, que houve a substituição, ou seja, a classificação das aminas em primária, secundária ou terciária. E a nomenclatura das aminas é feita da seguinte maneira. O nome do radical, o que é um radical? É o que está ligado aqui ao NH2. Então, isso daqui é um radical. E quando ele é radical, a gente vai lá naquela tabela de prefixos, né, que vocês já viram, tabela de prefixo, infixo e sufixo, a regrinha de nomenclatura de acordo com a EMPAC. Verifica quantos carbonos tem. Só tem um carbono, então prefixo para um carbono. Net. Como é radical orgânico,
quer dizer que a terminação il. Então, esse daqui é metil e mais a palavra amina, que está aqui, ó. Isso daqui é amina. O nome do composto, metilamina. O metilamina, certo? Esse outro aqui, ó, tem 2 carbonos. Então, esse daqui é o etil. Esse daqui, ó, tem 3 carbonos. Esse aqui é o propil. E aqui só tem um carbono. Esse aqui é o metil. Por ordem alfabética, como é que fica o nome desse composto? Etil, metil, propil, mais a palavra amina. É o nome desse composto aqui. Pela classificação, ela é uma amina terciária. Mas o nome do composto fica etil, metil, propil, amina. E quando os radicais são iguais, o que nós temos? Como nós temos aqui, ó. Esse aqui é o metil. Esse aqui também é um metil. Esse aqui também é um metil. Observem que eles são iguais. Então, o que se faz? A gente une esses 3 radicais iguais. E são quantos que estão aparecendo? São 3. Então, vai ser trimetil, porque tem 3 vezes o mesmo radical, que é o metil, e mais a palavra amina. Então, essa é a nomenclatura das aminas. Então, sempre que vocês escutarem falar em etil, metil, propil, mais a palavra amina, já sabemos que é uma amina, ok? Relembrando o que é amina quando vai aparecer o nitrogênio. Pode aparecer NH e mais o radical, ou pode aparecer NH2, ou pode aparecer apenas o N. Apareceu o nitrogênio. Aí é representado a amina, ok? Mas onde que a gente encontra as aminas? Como é que a gente encontra as aminas? Por que a gente estuda as aminas, né? Trouxe um exemplo aqui para vocês de uma amina. Essa daqui é a trimetilamina, que acabamos de ver esse exemplo aqui. A trimetilamina. O que é a trimetilamina? Quando a gente, as aminas, a gente encontra no nosso organismo, e aí quando ocorre a decomposição, né, a morte da matéria, né, o corpo entra em decomposição, começa a liberar algumas aminas por conta de nós termos aminoácidos no nosso organismo. E os aminoácidos, eles são base para a produção de proteínas. E aí, quando ocorre um processo de decomposição da matéria, começam a liberar algumas aminas, que é esse caso aqui, ó. A trimetilamina, que é esse composto aqui, trimetilamina, ele tem um odor de peixe podre, um cheiro muito característico, um cheiro muito forte. Então, assim, a gente acaba conseguindo identificar, sentir o cheiro das aminas, porque as aminas, elas liberam cheiros muito fortes, né? Exalam cheiros muito fortes e desagradáveis. Então, o odor de peixe podre nada mais é que a trimetilamina. Um outro exemplo também com cheiro muito característico, se você deixa em casa um lixo com decomposição, né, de produtos orgânicos, né, matéria orgânica entrando em decomposição, você vai começar a sentir o cheiro de podre no lixo, né? Então, aquele cheiro de podre, que é a putrescina, quer dizer que caracteriza aí que tem amina nesse composto. Nesse caso aqui é 1,4 diaminobutano, né? Não precisa decorar os nomes. O que a gente tem aqui que entender é reconhecer quando tem a amina ou quando não tem, ou quando tem um outro tipo de composto nitrogenado, tá bom? Então, nesse caso aqui, a putrescina, aquele cheiro de podre, né? O lixo tá podre. Ai, tá podre esse lixo. Não, quer dizer que está ocorrendo a produção de 1,4 de aminobutano. A mesma coisa com o cheiro do cadáver, que é a cadaverina. Nesse caso aqui, seria 1,5 de aminopentano. Ou seja, as aminas produzem compostos, liberam cheiros bem desagradáveis, tá certo?
E aí, mas é só assim, professora? Só com esses cheiros, só em decomposição? Não, temos outras aminas. Por exemplo, aqui, ó, a anilina. O que que é a anilina? É aquele corante utilizado na fabricação de tintas, mas também muito utilizado na fabricação, na parte de alimentícia, né? De fazer bombons, fazer balas, até biscoito, tudo que é tudo muito colorido tem ali a anilina, são os corantes artificiais. E a anilina é uma amina aromática, observe, ó, a amina e o anel aromático. Esse composto se chama fenilamina. A anilina, ela é chamada também ela veio de uma planta que tem na sua terminação a nomenclatura anil, por isso que ela é chamada de anilina. E ela produz tintas muito fortes, principalmente o azul, que é do índigo, né? Já ouviram falar índigo, índigo blues, é por causa da anilina. E as aminas a gente encontra também em casa. As aminas aonde? No nosso cafezinho. Como é que eu sei que tem o cafezinho nas aminas, né? Que tem amina no cafezinho? Porque observem aí a estrutura da cafeína. Estão vendo que tem nitrogênio, tem hidrogênio, tem carbono, oxigênio. A presença do nitrogênio caracteriza aí uma amina. Então, a cafeína, aquele cheirinho de café que a gente sente de manhã, né? Quer dizer que tem aí a amina, então nem sempre tem o cheiro desagradável. Nesse caso aí, é aquele cheiro que a gente gosta, né? O cheirinho do café de manhã cedo ou final da tarde, tomar aquele cafezinho. Porque a cafeína, ela é classificada pela bioquímica como um alcaloide do grupo das santinas trimetiladas. Então, ela está presente em várias bebidas, como o café, o pó de guaraná, o chá preto. E a cafeína, ela é um estimulante do sistema nervoso central. É por isso que quando você não toma um cafezinho de manhã, você fica, estou sentindo falta de um cafezinho, né? Ou então, quando você toma, você fica mais esperto, mais disposto. Tem muita gente que diz que o dia só começa depois daquele cafezinho, né? Por causa disso, porque a cafeína é um estimulante do sistema nervoso central. E aí, por falar em estimulantes do sistema nervoso central, trouxe aqui algumas substâncias, né, que são utilizadas aqui como drogas e medicamentos, que no caso aqui é a benzedrina, essa substância. Observem que ela tem aqui a amina em sua estrutura, né? Então, por quê? Porque é uma substância, nesse caso aí, a benzedrina, ela é uma anfetamina. Os cientistas quiseram imitar a natureza por causa da necessidade de algumas pessoas não produzirem certos hormônios e os cientistas acabaram produzindo as anfetaminas para substituir esses hormônios, principalmente em caso de pessoas com depressão. E aí, por exemplo, a benzedrina, ela é um medicamento muito forte e ela tem que ser administrada, né? Tem que ter a receita, que é o chamado de remédio de tarja preta, tem que ter ali a receita de um médico. Por quê? Porque como atinge o sistema nervoso central, acaba causando uma dependência. Então, por quê? Porque são substâncias que também são chamadas de alcaloides. Então, os alcaloides são substâncias que são extraídas na natureza, né? São encontradas na natureza em plantas, né? Então, como o homem, os cientistas quiseram imitar também a natureza, prepararam essas substâncias com as mesmas características aí dos alcaloides. Então, no caso aqui, a benzedrina, ela imita, né, causa os efeitos semelhantes aos da adrenalina. Não só a benzedrina, como também outras anfetaminas, né? Porque elas acabam produzindo, na verdade, aquilo que o nosso organismo não é mais capaz de produzir. São os famosos remédios de tarja preta. Então, é o caso aqui da benzedrina. Tem outras também. Observe essa outra aqui, é a nicotina. A nicotina, ela é uma substância
que é produzida na queima do cigarro, que ela é responsável pelo vício de fumar. Então, olha só como esses compostos eles atingem o sistema nervoso central, como eles são proibidos, né? Por isso que está escrito drogas e medicamentos. Então, são substâncias que são proibidas, porque elas causam dependência, acabam causando vício nas pessoas. Uma outra substância é a morfina. Olhem só aqui a fórmula da morfina, né? Bem extensa, um composto nitrogenado com cadeias cíclicas, característico dos alcaloides. E a morfina ela é extraída da folha da papoula, porque ela é utilizada para aliviar dores intensas, principalmente naquelas pessoas que estão com câncer terminal. Então, para aliviar a dor das pessoas, é necessário aplicar a morfina, porque ela é uma droga muito forte, é uma droga para aliviar a dor. Não é você sentir qualquer dor e vai querer aplicar morfina. Não, isso daqui tem que ser receitado por um médico e geralmente é para as pessoas que estão em estágio terminal mesmo de câncer. E ela se chama morfina em homenagem ao deus grego do sono, porque ela foi inventada a primeira vez para induzir a pessoa ao sono, né? Quando a pessoa não consegue dormir, tem insônia, então ela foi inventada para isso. Então, se chama morfina por causa do deus grego do sono, que se chama Morfeu, por isso que ela é chamada de morfina. Mas não é porque você está sem sono que vai querer aplicar uma droga dessa. Não pode. Tudo tem que ser por receita médica. E um outro alcaloide também que tem se difundido de maneira errônea aí no nosso mundo é essa substância aqui, a cocaína, né? A cocaína ela é extraída da folha de coca. Ela já foi usada em medicamentos, ela já foi utilizada em bebidas, mas atualmente o seu maior consumo é em drogas ilícitas que acabam destruindo a vida de inúmeras pessoas. Então, observem que ela é extraída da folha, principalmente ela é encontrada nas regiões dos Andes, né? Regiões muito altas, frios, regiões muito frias, as pessoas mastigam, as pessoas que moram nessas regiões mastigam, que é para afastar o frio, dar aquela sensação de estar sempre em alerta, né? Afastar o frio e o sono, mas infelizmente ela é utilizada de maneira muito, muito errada. Então aqui a gente encontra algumas substâncias que têm amina. O que é amina? É o nitrogênio fazendo a ligação aí na cadeia carbônica, na cadeia orgânica, tá certo? Então, agora que nós já vimos as aminas, vamos ver as outras funções nitrogenadas. Vamos ver agora as amidas. O que são as amidas? São compostos nitrogenados, ou seja, que também tem o nitrogênio, mas a gente precisa reparar a diferença aqui da amina para a amida. A amida tem a carbonila. Lembra-se o que é carbonila? É esse carbono com a dupla ligação e o oxigênio. Quando o nitrogênio está ligado aqui à carbonila, isso caracteriza uma amida. Observem a diferença. Na amina não tem a carbonila, na amida já tem a carbonila. Tem que ser essa estrutura aqui. E é claro que se aqui é hidrogênio, ele pode ser substituído por um radical orgânico, qualquer radical orgânico, como nesse exemplo aqui, né? Ou aqui também, esse R2 é um outro radical orgânico, ou seja, as amidas elas podem também ser classificadas, tem uma classificação imunossubstituída e dissubstituída. Mas vamos ver a nomenclatura. A nomenclatura das amidas, pega-se aqui, ó, o radical orgânico, mas agora é o prefixo et, porque tem 2 carbonos, o infixo, porque só tem ligação simples entre os átomos de carbonos. E a palavra amida, que é essa característica, né? Esse grupo funcional, etanamida ou acetamida, que é uma nomenclatura mais usual. Mas a nomenclatura oficial
é assim: metanamida, etanamida, propanamida. Observem, só de ouvir a gente já conhece, reconhece quando é amina e quando é amida. Quando é amina, é etilamina, propilamina. Quando é amida, é etanamida, propanamida. Tem essa diferença só de a gente ouvir falar. Vamos ver mais um exemplo aqui agora com ramificação. A cadeia principal é essa, por isso que está prop, só tem 3 carbonos, só tem ligação simples entre os carbonos, portanto, ela é uma propanamida. Mas existe uma ramificação aqui. E onde que essa ramificação está? Esse sempre vai ser o carbono 1, esse aqui é o carbono 2, e esse é o 3, e assim sucessivamente. Esse radical, que se chama metil, ele está no segundo carbono. Por isso que o nome desse composto é 2-metilpropanamida. Eu preciso informar a posição do radical metil, se está na cadeia principal ou se ele está no nitrogênio. Se ele está no nitrogênio, observem aqui, ó, também é propanamida. Tem ramificação aqui? Não, mas tem um radical orgânico no nitrogênio, né? Lembra-se que aqui é N, H e H. O que foi que aconteceu? Um hidrogênio foi substituído pelo CH3, ficou somente outro hidrogênio. Então, eu preciso informar que esse CH3, que é o metil, ele está ligado no nitrogênio. Então, eu tenho que informar no nome do composto, certo? Então, é N-metil e a cadeia principal, propanamida. Ou N-metilpropionamida, que é uma nomenclatura mais usual, mas a oficial, de acordo com a IUPAC, é essa, tá? Então, eu trouxe 2 exemplos diferentes aqui para vocês verem quando a ramificação está aqui na cadeia principal, faz uma numeração. Mas quando a ramificação está no nitrogênio, tem que dizer que o radical está no nitrogênio, certo? Então, assim a gente reconhece as amidas, né? Consegue diferenciar uma amida e uma amina. A amina é o NH, NH2, certo? A amida sempre vai ter aqui a carbonila. Então, nesse caso aqui, é uma amida. E essa é uma amida muito importante. Por quê? Por que esse composto ele é muito importante? Porque ele foi o primeiro composto orgânico sintetizado em laboratório. Foi aqui que caiu a teoria da força vital, né? Quando Frederick Wöhler ele fez em laboratório, ocorreu a síntese dessa substância. Foi sem querer? Foi sem querer. Não é, ele achava que não sabia que iria produzir um composto orgânico, que era o que dizia a teoria da força vital. Então, esse composto foi o primeiro composto orgânico sintetizado em laboratório, que é a ureia. A ureia, ela é excretada na urina dos animais, não é? E ela é muito importante na indústria, na parte da agricultura. Ela é uma substância sólida branca, que ela é utilizada ali como adubo para os gados e também como fertilizante na indústria da agricultura, certo? Então, aqui é a aplicação de uma das amidas, além também de ser muito aplicado na indústria de medicamentos, de explosivos, assim como as aminas e quase todos os nitrogenados, ok? Agora vamos ver um outro composto nitrogenado, que são os nitrocompostos. Os nitrocompostos, como o nome já diz, tem o composto nitro, é o NO2, e aqui é uma ligação covalente dativa. Então, a gente vai identificar para saber diferenciar, né? Quando é amina, quando é amida e quando é nitrocomposto. O nitrocomposto é o NO2 e esse NO2 é o nitro. E o nome do composto vai ficar assim, ó, nitro e o radical, que é esse aqui, no caso, o nome do hidrocarboneto. Metano, porque só tem um carbono. Esse outro aqui tem quantos carbonos? Tem 2 carbonos. Se tem 2 carbonos, é o et. Então, esse é o nitroetano. Esse outro aqui, ó,
tem quantos carbonos? Tem 3, então nitropropano. E assim a gente reconhece os compostos nitros, né? Apareceu o NO2, é o nitro. E só de ouvir a nomenclatura também fica bem simples de identificar, de diferenciar o que é amina, o que é amida. E onde é que eles estão? Uma aplicação, por exemplo, do nitrocomposto. Aqui, ó, olhem aqui essa animação. Né? Quer dizer, esse composto aqui é o TNT. O que é o TNT? É o trinitrotolueno. Observem que ele tem 3 vezes o grupo nitro, o NO2. A sua principal aplicação é na fabricação de explosivos, né, que são usados tanto no setor militar como industrial e também, como por exemplo aqui, para ocorrer a implosão de um prédio. Por exemplo, se um prédio se está abandonado e quer fazer a implosão controlada, aplica-se aqui o NO2, que é muito utilizado em explosivos, né, na dinamite, ok? E aí nós temos, para terminar nossa aula, nós temos 2 últimos compostos nitrogenados. Observem aqui, bem a diferença entre eles. São as nitrilas e as isonitrilas, tá? O que são as nitrilas? As nitrilas é o CN, que é esse grupo aqui, são derivados do cianeto, e a diferença para a isonitrila, que aqui na nitrila o radical orgânico é ligado ao carbono, na isonitrila o radical orgânico é ligado ao nitrogênio. Aqui é o RNC e aqui é o RCN. Então, eles são compostos utilizados como solventes orgânicos em laboratório e na indústria, participando do processo de extração e de fabricação de algumas fibras sintéticas, polímeros plásticos, corantes, fertilizantes. Por isso que tem aqui essa imagem para vocês, né, que são blocos coloridos, blocos de montar, que são de plásticos que as crianças têm bastante em casa. Só que eles são as nitrilas são substâncias tóxicas aos seres humanos, porque dentro do nosso organismo eles podem formar o ácido cianídrico quando estiver em contato com o ácido do estômago, que é o ácido clorídrico, né? E acaba impedindo o processo de respiração celular, levando a pessoa à morte. E na natureza a gente encontra as nitrilas, por exemplo, em algumas frutas de caroço, nas folhas da mandioca brava. Já as isonitrilas, elas são empregadas em vários processos de produção de compostos orgânicos, como solventes, agrotóxicos, pesticidas, borrachas e plásticos. Ok? Então, aqui para vocês reconhecerem esses 2 compostos. A gente não vê tanto, mas é para vocês saberem que eles existem, que eles são compostos nitrogenados, certo? Então, aminas, amidas, nitrocompostos, nitrilas e isonitrilas. E agora vamos ver aqui, fique de olho como é que essas questões vêm no vestibular, né? Como é que os nitrocompostos são cobrados no vestibular. Então, nós temos aqui, ó, as 3 substâncias indicadas abaixo são usadas em remédios para gripe, devido à sua ação como descongestionante nasais. Então, nós temos aqui a neosinefrina. Observem aqui qual é essa função orgânica. Nós temos a propadrina, observe a função orgânica, e o benzedrex, observe a função orgânica. Então, o que a questão pede? Essas 3 substâncias apresentam em comum em suas estruturas o grupo funcional. Viram como eu mostrei para vocês? Só mostrando aqui. Que grupo funcional é esse? Amina, amida, nitrocomposto, nitrila ou isonitrila. Esses compostos, eles têm em comum a presença das aminas. Está aqui, ó, amina, amina, amina. Observem que em questões de vestibulares não vão ser cobrados os nomes para vocês, vão ser cobrados o que vocês têm que identificar como composto orgânico. Qual é o composto orgânico que está presente aí? Então, por isso que é importante saber identificar, diferenciar amina, amida, nitrocomposto, não tanto a nitrila e a isonitrila, porque quase não cai, mas principalmente amina, amida e nitrocomposto, tá certo? Não precisam se prender aos nomes. O importante
é você conseguir reconhecer, identificar, diferenciar, olhar um composto e saber qual é a função nitrogenada que está presente ali. Ok, pessoal? Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.